mais que uma honra, né? É uma emoção recebê-lo aqui também, virtualmente, e assim como foi presencialmente aqui no auditório aberto, né, do CCH aqui na UEL em 2016. Então, muito obrigada, Eric. Esse é um evento que está iniciando o retorno das aulas remotas depois de mais de 4 meses de suspensão do calendário, né? Então, é um momento muito importante para reunir tanto os docentes quanto os discentes, né? Para a gente se ajudar mutuamente nesse processo. Então, agradeço muito a Marina Lacerda, né? Que foi nossa estudante querida, que fez essa ponte com o Eric, e o professor Emerson também, que orientou o trabalho da Marina. Enfim, aqui tem uma rede incrível de pessoas, né? Que se conheceram, se esbarraram, ou estão sentados em lugares, né? Que já foram ocupados aí por essa dinâmica toda aí do conhecimento, enfim, dessa busca de estarmos juntos, mesmo que dentro desse processo. Então, muito obrigada, Eric, muito obrigada, Marina. Eu que agradeço o convite da Marina, o convite de vocês. Eu lembro com muito carinho a minha passagem por aí, já lá se vão 4 anos, e estou à disposição de vocês. Alguém me mandou um cartaz dizendo aula magna. Tudo bem. Eu sou filho, meu pai foi professor universitário, era um importante físico desse país. Minha mãe foi professora universitária. Eu tenho muito respeito pela palavra aula. E magna, então, nem me diga. Então, eu preferia considerar que é uma conversa nossa, com quem mais quiser participar, porque esse negócio de aula não é comigo. E de magno, a essa altura da minha vida, nem o Fluminense, nem meu time, que anda mal das pernas. Então, eu estou à disposição de vocês. Eu te conheci quando eu estava me formando na faculdade, em 2015, quando eu estava concluindo a faculdade, que eu fui lá para o Rio conversar contigo, e levei uns tapas na cara em relação ao jornalismo, né? Porque você me disse a seguinte frase, que você diferencia o jornalismo brasileiro em horrível, péssimo e ruim. Eu queria saber se 4 anos depois, 5 anos depois, você ainda pensa assim e por quê? Olha, eu acho que faltou uma palavra. Eu sim sou duramente crítico ao jornalismo que é feito no Brasil hoje. Eu sempre digo, Marina, que eu sou talvez a última ou da penúltima geração em que o jornalismo era ofício, não era profissão. Há uma diferença que eu considero básica. Eu faço uma coisa para me sentir vivo, é o meu ofício. Eu faço uma coisa para ter com que viver, pagar contas, etc., é a minha profissão. Eu acho que houve um desvirtuamento, o que não quer dizer, pelo amor de Deus, que nas gerações que vieram muito depois da minha, não exista uma série de personalidades destacadas de alta qualidade. Não estou me referindo à tendência política, não. Estou me referindo à alta qualidade, que são filhotes, digamos assim, daquilo que foi minha geração. Qual é a minha geração? Minha geração, sei lá, vou citar Fernando Moraes, Ricardo Contígio, né? Meus companheiros Jornal da Tarde, Ricardo Sete, que é uma pessoa que a gente tem visões opostas do mundo, mas por quem eu tenho, além de uma amizade fraterna, um respeito inoxidável, intocável. Então, eu na verdade, quando eu faço essa crítica, eu quero, o meu objetivo é fazer um alerta a vocês que estão entrando no ofício. O Brasil, Marina, é o único país que eu conheço que viveu uma retomada da democracia, exceto nos meios de comunicação. Essa é a minha grande crítica. Agora, eu vou repetir aqui o que eu ouvi várias vezes e já disse várias vezes.
uma frase do Gabriel Garcia Marques. O melhor ofício do mundo é o ofício de repórter. Não há nada melhor no mundo, dizia ele, e eu estou absolutamente de acordo. E como que a imprensa dos nossos países vizinhos aqui, dos outros países latino-americanos, tem atuado no contexto político, na realidade deles, já que eles também não tiveram eleições, né, com... Aquilo que eu comentei lá no começo da nossa conversa, Marina. Evidentemente, você vai, por exemplo, a Buenos Aires, pega o jornal La Nación, é um jornal conservador da vida inteira. Objetivo, porém conservador da vida inteira. Tem ódio epidérmico de tudo que cheire a peronismo. Mas você tem o Página 12. Né? A mesma coisa acontece no Chile, não com o mesmo peso do Página 12, mas, enfim, eles são mais críticos e equilibrados, mais objetivos em relação aos seus países do que os nossos meios de comunicação foram, sobretudo, durante os governos do Lula e da Dilma. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar com você, que a gente não tem muita dimensão disso aqui no Brasil, é a imagem do Brasil desde a eleição do Bolsonaro, antes da posse, desde a eleição dele, a imagem do Brasil foi corroída mundo afora com uma velocidade vertiginosa. E com a história da pandemia agora acabou. Acabou. Eu, às vezes, me sinto um pouco envergonhado, sabe? Quando eu ia a Portugal, ia a Espanha, ia a França, ao México, é incrível. Por exemplo, o argentino Clarín, que não é um jornal conservador, é um jornal reacionário, é preciso fazer uma diferença entre quem é conservador e quem é reacionário, manipulador, antiperonista radical, mete o pau no Bolsonaro, um dia sim e o outro também. Porque não precisa. Basta olhar o que ele faz, ouvir o que ele diz. É grotesco. Você acredita que os outros países da América Latina conseguiram construir essa memória através do jornalismo de identidade que a gente no Brasil não conseguiu? Perguntinha complicada. Eu não sei se no Brasil a gente não conseguiu. Eu não vejo exatamente assim. Eu acho que, de uma certa forma, a imprensa brasileira contribuiu para a memória, sim. Contribuiu. Em outros países a imprensa contribuiu mais. México, por exemplo. Eu não saberia te responder, Marina, de verdade. Eu acho que a construção da memória do brasileiro depende de um sem fim de fatores, né? E os meios de comunicação seriam um desses fatores. Importante, mas não determinante. Sabe? Eu acho importante. Pensando em quando eu entrei na faculdade, algumas questões que eu tinha, né, até para o pessoal da Calorada também pode perguntar bastante aqui, que era sobre o que é considerado tipo um bom repórter, uma boa entrevista, como que a gente consegue se colocar de um jeito que faça esse bom trabalho de uma forma objetiva. Quando eu entrei, eu já sabia que o jornalismo não era imparcial. Mas como que a gente consegue fazer isso de uma forma objetiva e, ao mesmo tempo, que instigue as pessoas a tirar as suas próprias conclusões, entendeu? Escuta, eu vou falar de duas coisas, de reportagem e de entrevista. A entrevista. Eu, durante meus anos e anos de repórter, sobretudo meus anos de correspondente estrangeiro, eu fui correspondente 10 anos e meio, eu me impunha, como norma rigorosa, só usar gravador quando entrevistava político. Porque, para não ser desmentido.
Quando eu entrevistava escritores ou esportistas e tal, eu anotava, era à mão, porque ao não ter um gravador, eu crio uma proximidade. O gravador, mesmo, até hoje, quando me entrevisto com um gravador, eu não gosto, né? A entrevista, se você tem um fato específico, o gol que o jogador marcou, ou um fato político, você tem de chegar lá cercado de informações, cercado de tudo que você puder e perguntar tudo o que você puder. Não faz mal se ele repetir, não faz mal. Para depois, quando você voltar para a redação, você poder reconstruir aquele diálogo. Isso no caso da entrevista. Caso da reportagem. Eu vou te contar uma história que no meu tempo, faculdade de jornalismo tinha muito pouca no Brasil. Eu comecei a trabalhar em jornal em 65, quando eu tinha 17 anos. E fui parar, naquele tempo, em 69, quando eu era com meus 20, 21 anos, havia duas grandes escolas de jornalismo no Brasil. No Rio, o Jornal do Brasil. Em São Paulo, o Jornal da Tarde. Como eu morava em São Paulo, eu fui estudar no Jornal da Tarde. Eu brinco que o reitor era o Rui Mesquita, o diretor da faculdade era o Murilo Felisberto, os catedráticos eram Ivan Ângelo, Fernando Portela, Sandro Roy, grandes nomes da minha geração. Uma vez me mandaram eu ficava de castigo, porque eu chegava tarde, porque eu era irreverente e tal. Então, volta e meia me punham de castigo, Fernando Portela, sobretudo. Ele me botou de castigo, dando plantão de polícia durante 3 dias, à noite. E no 4º dia me mandou cobrir. Tinham descoberto um cadáver num córrego. Podia ser um bandido, na época, não me lembro o nome, muito procurado. E eu cheguei lá, e é uma cena dantesca, porque é um riacho no meio de uma favela, aquele cheiro tremendo, aí tem um cadáver de costas, viram? Enfim, um horror atrás do outro. E confirmaram que era o cara. E que ele tinha morrido com um tiro na nuca. Aí eu voltei e fiz a matéria, nunca vou esquecer, que eram 80 linhas. Fiz 80 linhas. Aí o Portela falou, olha, cortou o espaço aí, reduz para 65. Reduzi. Ele falou, olha, entrou um anúncio, reduz para 40. Reduzi para 40. Depois eu conto esse negócio de cortar na escrita. Ele leu e falou, pô, tá ótimo, agora vem cá, você falou vários tiros. Eu falei vários e um mortal na nuca. Não, vários não existe. Vários pode ser 2, pode ser 18. Vários não. Eu falei, pô, Portela, mas são, 9h30 da noite. Portela. Ele falou assim, não, dá tempo. Vai lá no IML, no Instituto Médico Legal, e conta os tiros. E eu fui. E tive de pedir para ver o cadáver. E contei. Eram 6 tiros. Um na nuca, mortal. Os outros 6 não. Voltei. Portela, daqui o texto, e pus isso, 6 tiros, dos quais um mortal. Ele falou, pode pôr vários. Aí eu falei, não, peraí, pô, aí não, isso aí não. Falou, Eric, você, quando souber quantos tiros são, você pode usar vários. Mas se você não sabe, soa falso para mim. Então, acho que isso é uma lição de reportagem que eu não sei se alguma, que me perdoem todos, se alguma faculdade ensina. E não sei se nas redações de hoje continuam a ensinar. Porque esse rigor você aprende na prática, é no cotidiano. Essa foi uma das maiores lições de reportagem que eu tive na minha vida. E me valeu para sempre. Me valeu para sempre. Eu não posso voltar para a redação com dúvida alguma. Eu não posso ter dúvida. Eu não estou dizendo ter certeza. Eu não acredito muito em certeza. Eu estou dizendo em ter convicção.
Se eu vou cobrir um acidente, ou se eu vou cobrir um jogo de futebol, ou se eu vou cumprir um show, ou se eu vou cobrir um comício eleitoral, eu tenho de estar convicto do que eu vou escrever. Absolutamente convicto. Quem falou o quê, em que ordem, como as pessoas reagiram, independente das minhas posições pessoais. Eu tenho de ser objetivo. Se eu quiser opinar, aí eu escrevo um artigo de opinião, é completamente diferente. Aí eu posso opinar o que dizer. Agora, se é reportagem, eu tenho de me convencer e contar isso para o leitor. E tem mais, Marina. No Jornal da Tarde, a gente aprendia o seguinte: o título tem de ser de publicidade e o texto tem de ser literário. E eu vou te dar um exemplo. Eu morava em Buenos Aires, fazia pouco tempo, quando Picasso morreu. E naquele tempo existia um treco chamado Telex. Não tinha fax, não tinha isso aqui então. E um telefonema para o exterior saía mais caro que atropelar um senador da República. Então era Telex. E eu me lembro que eu estava na agência Reuters, eu usava o Telex da agência Reuters para transmitir para o Jornal da Tarde. Quando eu li a notícia, faleceu Picasso. Aí eu pedi, aí sim, para usar o telefone e liguei para o Jornal da Tarde e falei: escuta, o Picasso morreu. Está entrando agora a matéria, vai chegar aí daqui a 3 minutos. Picasso morreu. Você está onde? Eu estou na Reuters. Não sai daí. Tudo bem, vamos esperar. Esperei 1 hora, 2 horas, toco o telefone, que nesses casos sim, é telefone, evidente. E a ordem que eu recebi era fazer o lead da matéria. E que o Guilherme Ivo da Cunha Pinto, jovem guia, um dos melhores textos que a imprensa brasileira teve, meu irmão da alma cometeu a indelicadeza de ir embora para sempre, ele ia fazer o título e o resto do texto. Tem algum sentido você pegar alguém que está em Buenos Aires para fazer o lead de uma matéria que vai ser escrita por um redator que era muito melhor que eu? Tem, para ele não perder tempo pensando no lead e pesquisar. É muito louco isso hoje em dia, que você entra, Dr. Google está aí para te contar tudo, né? Se você confiar nele. E o lead que eu fiz era o seguinte: quando o menino nasceu, a mãe olhou para o berço e pensou: se for militar, vai ser general. Se for padre, vai ser papa. O menino virou pintor e virou Picasso. De onde eu tirei esse lead? É completamente louco, isso é pura ficção. Mas exemplificava, e foi publicado, a grandeza dele. Eram 5 linhas. Aí o jovem guia escreveu o resto de maravilha. E foi o melhor título da imprensa mundial, que era uma página dupla, Jornal da Tarde, em corpo, sei lá, 30. Picasso morreu, vírgula, se é que Picasso morre, ponto. Quer dizer, esse era o jornalismo que a gente fazia no Jornal da Tarde. Esse é o jornalismo que o Página 12 faz na Argentina. Quando morreu o Pinochet, o jornal é um tabloide. Inverteu e publicou uma foto do Pinochet com todos os óculos escuros, aquela medalhada, aquela faixa, aquele horror que era o Pinochet. E em vez de dizer morreu o Pinochet, não sei o quê, na barriga do Pinochet, a manchete do jornal era uma pergunta: o que o inferno fez para merecer isso? Quer dizer, isso para mim é uma aula de criatividade sem deixar de ser objetivo. É claro que é absolutamente parcial. Mas essa mistura do título e do texto literário, isso no Brasil acabou. Na Argentina ainda tem. O que o inferno fez para merecer isso? Não é ele, merecê-lo, não, nada disso. Merecer isso. Enfim. O Leonardo está perguntando agora, Eric, se os escritores que você traduziu te influenciaram na escrita jornalística em alguma medida, e se você acha que o jornalismo literário é fundamental em tempos de pandemia.
Eu considero, Marina, que o ofício de escrever, eu sou de uma geração para quem o jornalismo é, sim, literatura. Literatura de não ficção. Não confundir com literatura de ficção. Mas requer o mesmo rigor, a mesma qualidade do texto e com diferenças fundamentais, limitações fundamentais. Tempo, tema, extensão. Né? Eu fiz vários livros de não ficção, por exemplo, o Massacre, sobre o massacre de Eldorado de Carajás. Aliás, agora em dezembro saiu uma edição atualizada pela Record. Aquilo para mim é trabalho absolutamente literário. Eu levei 1 ano e meio escrevendo aquilo. Pesquisa, fui lá, entrevista, etc, etc. Mas na hora de escrever, é um trabalho literário, tem uma estrutura literária. Eu vou mencionar aqui o Garcia Marques, que evidentemente concordava, aliás, defendia que o jornalismo é, sim, literatura de não ficção, com regras próprias, limitações próprias. Ele dizia, várias vezes, me falou uma vez, que se num conto ou num romance você coloca 1 ou 2 elementos da pura realidade, você vai obter credibilidade. E que se na literatura de ficção você coloca uma informação mentirosa, derruba tudo o que era verdade. Eu uma vez estava em Paris, muitos anos, e eu tinha lido e traduzido um conto dele, que para mim é o conto mais bonito que ele escreveu, chama O Rastro do Teu Sangue na Neve. E no final do conto, muito dramático, é um casal muito jovem, o rapaz está numa pequena pensão, numa ruazinha que eu não lembro o nome, isso é muito comum na Europa, em que dia par você estaciona o carro do lado par e dia ímpar do lado ímpar. Então, dia 1º, final 1, dia 2, final... Bom, e que ele subiu apressado os 34 ou 37, não importa, degraus até o 1º andar. Eu tinha acabado de traduzir esse conto e perambulando, flanando à toa por Paris, eu dei nessa rua e fiquei observando, era verdade, dia par lá do par e tal, porque o carro do personagem leva uma multa, porque ele esqueceu de mudar de lado. Aí eu vi a pensãozinha, eu subi, tinha 34 degraus. Quer dizer, este elemento de realidade que deu credibilidade a um conto que é completamente absurdo. Lindo, lindíssimo. E uma informação equivocada numa reportagem super bem estruturada derruba tudo. Eu queria perguntar sobre jornalismo esportivo, que eu estou vendo alguns amigos que estão assistindo a live que são jornalistas esportivos, como o Ângelo Tedesco, que eu vi que o Pedro Guilherme também passou por aqui. Como que você enxerga o jornalismo esportivo no Brasil hoje e se você considera esse tipo de jornalismo de uma segunda classe? Não, de jeito nenhum. Considero segunda classe de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que o jornalismo esportivo é como de segunda classe. Sabe, eu não vejo essa hierarquia no jornalismo. A economia é mais chique, não acho. Acho mais chata. Né? Eu prefiro ler o Juca Kfouri que ler qualquer comentarista, ou quase todos os comentaristas econômicos do Brasil. Eu não vejo essa hierarquização e, ao contrário, eu acho que no jornalismo esportivo de hoje ainda estão alguns dos melhores textos, eu não vou dizer nomes aqui, mas dos melhores textos do jornalismo cotidiano nosso. Está nas páginas de esporte. Sabe? Eu não vejo nenhuma hierarquia. Nenhuma hierarquia. Não. Era uma pergunta dupla ou era só isso? Não, e como que você enxerga o jornalismo esportivo hoje no Brasil? Você acha que perdeu também esse brilho?
da década de 60, das outras décadas? Perdeu, evidente que perdeu, porém perdeu menos. Não sei por quê, nunca pensei nisso. Agora que eu vou pensar nisso. Não agora, né? Mas vou prestar atenção nisso. É engraçado, porque perdeu sim. Perdeu que nem tudo perdeu. Não estou dizendo que antes era melhor com saudosista, não. Antes era melhor comprovadamente. Não, entendeu? Não é um negócio saudosista. Agora, eu volta e meia leio textos no Globo, na Folha. Eu não leio jornais de esporte há muito tempo, nem, mas é muito bom. Tem textos muito bons, até divertidos. Eric, para encerrar, né, que eu acho que a gente já está terminando, eu só queria, eu e meu pai também mandou aqui, o Nilberto, que você falasse do Galeano, que a gente não tocou no nome dele, né, aqui, e eu sei que ele é muito importante na sua vida, e assim como eu considero também uma das leituras mais essenciais para quem quer se formar como jornalista. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Galeano. Imperdoável esquecimento. Eu sempre digo que o Eduardo não foi meu amigo, não é verdade isso que dizem por aí. O Eduardo foi o irmão mais velho que a vida me deu, muito mais do que um grande amigo. Foi quem me revelou uma coisa que eu ia ficar sem saber. Me revelou que eu pertenço a um universo que eu sempre pertenci sem saber, que é a América Latina. Que o Brasil é minha pátria pequena e a América é a minha pátria grande. O Eduardo tem um grande livro que ele, no fim da vida, tinha um certo distanciamento, que é As Veias Abertas da América Latina, que é engraçado, é usado em universidades da Suécia, da França, da Alemanha, como um livro de ensaios. E eu considero uma grande reportagem. Eduardo foi jornalista há muitos anos. Eu costumo brincar que eu não conheço nenhum ex-japonês e não conheço nenhum ex-jornalista. Você pode deixar o ofício de lado, mas você nunca vai deixar. O Eduardo nunca deixou de ser jornalista, nem o Garcia Marques, o Onetti, o Juan Elman, grande poeta, até o fim. Eu acho que, para entender a América Latina, é preciso ler a fundo o Galeano, mas não apenas As Veias Abertas. É um livro dele chamado Dias e Noites de Amor e de Guerra, escrito no começo do segundo exílio dele, quando a gente foi para a Espanha, em 76, fugidos da Argentina, ele antes e eu 2 meses depois, em que ele faz uma espécie de diário. Um diário do antes e depois. Ele levou uns 2 anos para escrever esse livro, que é é como uma lâmina de microscópio da América Latina daquele tempo, onde já estavam plantados os germes da América Latina que a gente viveu depois. E, enfim, eu não sei por que eu não falei do Eduardo. Qualquer coisa, ainda no Brasil, a LPM tem livros de reportagens dele, que eu acho importante, porque depois do Dias e Noites de Amor e de Guerra, o Eduardo rompeu com qualquer gênero. Depois veio o Livro dos Abraços, que tem ficção, tem uma prosa poética incrível, tem historinhas do cotidiano. Um jornalista espanhol, não me lembro o nome agora, uma vez definiu Eduardo como aquele escritor que tem um olho no microscópio e o outro olho no telescópio. Ele vê as coisas pequenininhas e vê as coisas grandes do universo e da humanidade. É a melhor definição dele para mim. E eu te agradeço ter lembrado.